Abra sua Bíblia comigo no Salmo 90, por favor. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: voltem, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como a corrente das águas, que são como um sono. São como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde cai e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Acabaram-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua força, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os Teus servos, sacia-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça Tuas obras aos Teus servos, a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre os Seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Amém. Esse é um salmo escrito por Moisés. Então ele foi escrito na saída do Egito, antes que eles chegassem perto de entrar em Canaã. Durante aqueles 40 anos do deserto, Moisés produziu muita literatura. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que vão ali de Gênesis até Deuteronômio, são atribuídos a Moisés. Ele conta a história de Israel, que ele ouviu, aquilo que era uma tradição oral, ele reduz a escrita, ele produz a literatura histórica, ele produz também toda a literatura legislativa, ele organiza o culto a Deus, e ele produz também poesia. A poesia, como eu digo, ela é sempre alguma coisa de pessoas com muita sensibilidade e muita inteligência. A pessoa, para entender, para gostar e para produzir poesia, tem que ter uma capacidade incrível de relacionar as coisas, e Moisés tinha. Então ele produz esse poema, que mais tarde vai ser musicado e incorporado no livro de poesias que se cantava no culto a Deus. Os 150 salmos, dividido em 5 capítulos, são na verdade um cântico, um inário, que se cantava no templo, no primeiro templo. Antes de qualquer coisa, Moisés tem uma relação com Deus que ele entende perfeitamente, e nós às vezes não entendemos. A primeira coisa que fica claro nesse salmo é que Deus é um Deus de eternidade. Hoje de manhã nós falamos sobre isso. Presta atenção na primeira parte. Diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que Tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Verso 4: porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília dessa noite. Irmãos, 1000 anos para nós é como de hoje para amanhã diante de Deus.
Nós estamos aqui, ele vai dizer isso metaforicamente, como uma planta que de manhã abre as suas pétalas, oferece ao sol a sua flor, mas de tarde murcha e cai. A nossa vida, o nosso tempo não é o tempo de Deus, porque Deus não tem tempo. Deus é eterno. De eternidade a eternidade. Eu estou preso no tempo. Eu tenho uma data de nascimento e terei uma data de falecimento. Quando você vai a um cemitério e você passa entre as sepulturas e você olha nas lápides, está ali nascido em tanto, morto em tanto. Então o homem tem uma data que ele entra nesse tempo e uma data que ele sai desse tempo. Se ele olhar antes da sua data de nascimento, é eternidade, não se conta. Se ele olhar depois da sua morte, futuro, é eternidade. O Senhor Jesus vai dizer assim: eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas. Se você pegar o círculo e fizer uma dobradura no círculo, ele vira um 8, que é o símbolo do infinito. O círculo é um símbolo do infinito. Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. Onde é o começo do círculo? Qual ponto é o começo do círculo? Qual ponto é o final do círculo? Qualquer ponto é ponto de início, qualquer ponto é ponto de final, porque não existe nem início e nem final na eternidade. Deus não tem início. Se Deus não tem início, todas as suas obras são criadas na eternidade, todas as suas obras são eternas. Quando você constrói uma casa, você compra material de construção no depósito. Quando você faz pão, você usa farinha, você usa água, você usa fermento, você tem que comprar numa mercearia. Onde é que Deus arrumou material para fazer todas as coisas? Para criar qualquer coisa? Ele usou a si mesmo. Irmãos, existe uma coisa chamada antropomorfismo. Antropos, homem. Morfismo, forma. Antropomorfismo, forma de homem. Nós não entendemos Deus. É impossível entender Deus. Tem alguém que pode definir Deus? Não. Quando eu vou estudar alguma coisa de teologia sistemática, às vezes esbarro com o título de alguns autores: doutor em divindade. E eu fico impressionado. O cara é um doutor no conhecimento do divino. Ainda que juntássemos todo o conhecimento do homem, não arranharíamos o conhecimento de Deus. É impossível. Não entendendo como Deus é, damos a Deus características humanas. Estamos todos na mão de Deus. Estende, ó Deus, a tua mão. Teria Deus 5 dedos? Unhas? Falou Deus e disse, ouviu-se a voz de Deus. Deus fala como a voz, tem Deus cordas vocais? Ele impulsiona o ar com alguma coisa parecida com pulmões e sai o ar passando pelas cordas vocais e produz som? Modula ele esse som? Então nós, para nos relacionarmos com Deus, damos a Deus características humanas. Mas Deus é muito maior do que qualquer coisa que nós pudermos imaginar. Deus é a própria eternidade. Deus é tudo sendo. Tão grande é Deus, que Ele usa a si mesmo para fazer cada coisa, cada detalhe. E se cada detalhe, cada coisa, o grão de poeira, a gota de orvalho, o micro-organismo, o maior dos dinossauros que já existiu, cada corpo celeste que viaja pelo universo, cada coisa é parte desse Deus, de tal maneira que, querendo eu ter um contato com Deus, posso olhar para o sol, posso olhar para a chuva, posso encostar meu pé na grama, posso tocar numa pedra, posso abraçar uma pessoa, posso reconhecer na doença a própria presença de Deus e na saúde, posso reconhecer na fome e também na abundância.
Porque Deus é todas as coisas, sendo Deus é eterno e cria todas as coisas na eternidade. Tem uma coisa que Deus cria na eternidade: o homem. Se o homem foi criado na eternidade, o homem é eterno. Mas ele precisa entrar numa outra coisa que Deus criou, chamado espaço-tempo. Por que ele precisa entrar no espaço-tempo? Para, de alguma forma, ter experiência de entrega. A primeira experiência que o homem tem, quando ele entra na criação, no tempo, na matéria, é uma experiência horrível que está em Gênesis. Ele olha para algo que pertence só a Deus. Irmãos, Deus tem coisas que Ele não divide. Eu tenho falado isso exaustivamente. Eu tenho ensinado isso muito. Tem coisas que Deus não divide. Não adianta querer, não adianta racionalizar, não adianta explicar. Tem coisas que Deus não permite que seja tocada. Ele põe diante de nós e diz: não toque. Não tocar nisso é se relacionar comigo, é me respeitar, é me amar, é ter carinho, é ter cuidado comigo. Deus chama Adão e chama Eva e diz: olha, essa árvore é a árvore do conhecimento. Vocês não vão tocar neste conhecimento. Vocês não vão buscar por vocês. Eu darei a vocês no momento exato. A árvore está aqui para que no dia em que for permitido a vocês comerem, eu diga a vocês: comam. Deus não colocaria a árvore no centro do jardim para que o homem não comesse, mas para comer no momento exato. Sabe qual é um dos grandes problemas de criar filho hoje? Com todo o carinho que os pais merecem, os pais modernos, e naturalmente não vale para todos o que eu vou dizer, apenas para a grande maioria, os pais são frouxos. Frouxos. Não conseguem dizer não para os seus filhos, não conseguem colocar limite nos seus filhos, dão para os filhos o que eles não tiveram e o que eles não podem pagar. Me lembro de uma irmã querida, amada, especial aqui da igreja, com 2 filhos que eu amo muito, já são grandes, e ela chegou aqui indignada. O filho queria muito o smartphone, ela se endividou por alguns meses, comprou no cartão um smartphone para o filho. Um adolescentezinho entrando na adolescência, Beth. E ela traz o celular e entrega para ele. E achou que ele ia dar um sorriso, né? Um abraço nela e um beijo. Ele olhou e falou assim: essa marca eu não quero! E jogou no chão. Pode pensar nisso. Pode pensar nisso. A meninada de hoje não sabe o que é vestir a roupa do irmão. Olha, não tem dinheiro para comprar uma camisa para você, uma blusa para você, você vai usar do seu irmão cresceu, essa vai dar para você. Já pensou que é ganhar o tênis do primo? Seu primo mandou um tênis, um sapato que ele tem para você, e o filho diz: eu vou usar isso? De jeito nenhum. Você cria um rapaz de 14, de 16 anos preguiçoso, não sabe trabalhar, não tem gosto pelo trabalho, exigente, reizinho, princesinha, não sabe trabalhar, cheio de vontades. E aí, quando o pai e a mãe não conseguem dar limite, coloca na geladeira alguma coisa e diz: não pode comer. É a mesma coisa dizer: vai e come. O menino abre a geladeira, pega o iogurte, pega o não sei o que, pega o doce, come. Na hora do almoço: isso eu não quero, eu não gosto de verdura, eu não gosto de feijão, eu gosto de pipoca, eu gosto de salgadinho. Ele come, mas não se alimenta. E o pai e a mãe não conseguem, nem o pai nem consegue, a mãe não conseguem, os dois, fazer esse filho se alimentar. Consegue no máximo fazer esse filho comer, mas não se alimentar. Porque o filho não tem limites. Não quero dizer que o passado foi melhor. O passado não foi melhor. Mas os pais no passado tinham mais pulso. Deus tem pulso. Deus colocou a árvore no centro do jardim, a árvore do conhecimento, e disse: não comam do fruto, porque no dia que comer vocês vão morrer. Irmãos, tem certas plantas que, se você comer,
são venenos poderosíssimos, mas combinadas com outras plantas, outros minerais, viram comidas maravilhosas. Tem uma espécie de mandioca que eu não conheço, a não ser por ouvir falar, lá no norte do Brasil, que o pessoal precisa cozinhar durante muitos dias. Cozinha, joga água fora, tira o veneno todo e diz que faz uma espécie de feijoada, que é uma comida preta com uma folha. Alguém deve saber o nome disso. É um veneno, mas comido na hora certa, do jeito certo, é um manjar, diz que é maravilhoso. Deus disse: não coma. O que o homem fez? O homem foi lá e a Bíblia diz assim: a mulher olhou para a árvore. E quando diz a mulher, está falando do ser humano, não está falando do ser feminino. Porque Adão também estava lá e embarcou nessa. Olhou e viu que era boa, desejou, cobiçou, falou para a serpente que estava proibida de comer, mas mesmo assim transgrediu e pegou para si, tomou para si. Nós estávamos todos dentro de Adão, estávamos todos dentro de Eva. No dia que a Beth nasceu, a Beth é essa menina aqui na frente, os filhos dela estavam dentro dela, no dia que ela nasceu. No dia que o pai deles nasceu, os filhos estavam dentro do pai, esperando o momento de virem à existência. Se a Beth tivesse passado por alguma dificuldade, contraído uma doença, muito provavelmente os filhos poderiam também nascer com essa doença. O filho de alguém que usa drogas nasce muitas vezes dependente daquelas drogas. A criança mal nasceu e entra em crise de abstinência, porque ela está tomando das drogas que vêm pelo sangue da mãe. Nós estávamos todos dentro de Adão e Eva. O pecado entrou por um e passou a todos, então todos nós fomos afetados. Nem todos do mesmo jeito. Estávamos todos na eternidade, porque Deus fez as suas obras na eternidade. Estávamos todos no não começo, no existente, no grande é. De eternidade a eternidade, tu és Deus, é, tempo presente, antes de tudo, depois de tudo, no meio de tudo o Senhor é, nunca foi Deus e nunca será Deus, tu és Deus eternamente. E todas as obras de Deus são obras eternas, porque criadas foram na eternidade. Viemos da eternidade e voltamos para a eternidade, passando pela temporalidade, passamos pelo tempo. Mas fomos marcados pelo pecado, o pecado da gula, da avareza, do desejo desregrado, das paixões. Sabe o que é paixão? Um desejo descontrolado. E aí nascemos e sabe o que nós experimentamos? O poder da sanguessuga. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá e dá. E tudo que nós queremos é ter. Mesmo o ser é na verdade uma forma de ter. Eu quero ser alguém na vida, para ter importância, para ter bens. Eu quero conquistar. Então cada um de nós, marcado pelo pecado que vem por Adão e Eva, tem que entrar nesse mundo e ser trabalhado nas experiências. Então perceba, o que nós chamamos de tempo e espaço é apenas um meio onde Deus vai nos purificar pelas experiências. Alguém muito santo, daqueles que tem uma auréola, vão se levantar e dizer: espera aí, pastor, nós já somos aperfeiçoados em Cristo, todo o nosso pecado saiu. Sim, é verdade. Você aceitou Jesus, santo? Aceitei, sou de Deus. E não tem mais ciúme? Eu tenho, mas ciúme é prova de amor, pastor. Tá bom, então tá. Tem inveja? Não tenho. Se o olhar de Deus te ultrapassar, vai ver que você tem inveja. Tem raiva? Tem. Tem ódio? Tem desprezo? Tem. Então, o dia que você aceitou Jesus, você não foi aperfeiçoado. Apenas o seu pecado de morte foi desconsiderado.
Mas você precisa ser aperfeiçoado. E você é aperfeiçoado onde? Nas experiências da vida. Por que a morte é um presente que o Senhor nos dá? Porque nós só podemos ir para a morte depois que passamos pelas experiências que tirem de nós a gula, que tirem de nós esse desejo desmedido, que nós conquistamos em Adão e Eva. O que esse salmo está dizendo para nós? Que Deus fez as suas obras na eternidade, inclusive o tempo. O tempo é criado na eternidade. O tempo tem tempo para acabar. Teve tempo para começar, vai ter tempo para acabar. Vai acabar quando Jesus voltar. Quando aquilo que é terreno for absorvido pelo que é celestial. Aquilo que é material for absorvido pelo que é espiritual. Mas qual é a grande obra final de Jesus? A Bíblia diz que Jesus volta, tem uma luta com o diabo e seus anjos, os vence a morte, e aí ele faz a sua última grande obra. Ele vai diante daquele que fez todas as coisas, e ele mesmo se sujeita. Ele tira a sua coroa e ele se rende. Ele faz o contrário do que Adão e Eva fizeram. Adão e Eva olharam para aquilo que Deus disse: não peguem, foram lá e pegaram, e tomaram para si. Jesus, maravilhoso, faz a obra contrária. Ele recebe tudo, todo o poder, vence o diabo, tudo é dele, o universo é dele. E ele vai para diante do Pai e se rende e diz: eu me esvazio mais uma vez, me esvaziei na cruz, e o Senhor me glorificou, e agora eu me esvazio da minha glória, e eu me rendo ao Senhor, porque nós todos estaremos dentro dele. Estivemos dentro de Adão e Eva e caímos. Dentro de Cristo seremos levantados diante de Deus, mas nós temos que passar pelas experiências da entrega. Veja o que diz o Salmo, por favor, volta os olhos ao Salmo. Veja lá o verso 5, falando dos homens, pegando o verso 3 e depois pulando para o verso 5. 3, tu reduzes o homem à destruição e dizes: volta, filho dos homens. Irmão, aqui tem algo poderoso, hein? Aqui tem algo poderoso. Deus faz o homem morrer, mas depois diz para o homem: volta à vida. Tu levas o homem à destruição, mas o homem não fica na morte, porque morte não existe. A morte é uma ilusão. O homem cai, porque o pó está ordenado voltar ao pó. Tu és pó e ao pó voltará. Mas o homem vem diante de Deus. E aí o verso 5 diz assim: tu os leva como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor, somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez, pela sua força, chegam a 80 anos, o melhor desses mais anos é canseiro e enfado, pois passa rapidamente, nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Irmãos, então a vida do homem é uma vida marcada por perda. Olha aqui para mim. Você vai perder. Você vai ter uma experiência dolorosa chamada perda. Você vai perder dinheiro. Você vai perder amigo. Você vai perder beleza, você vai perder anos, você vai perder força, você vai perder sonhos, você vai sofrer perdas. De manhã, maravilhoso, é uma erva linda, 10h30, 11 horas joga o seu broto, meio-dia a flor é linda, 3 horas da tarde começa a murchar, 6 da tarde está caducando, 7 da noite caiu, não existe mais. Alguém fez a gentileza de me mandar um vídeo muito lindo de uma menina nascendo e crescendo e virando menininha e virando mocinha e virando uma moça e se casando e se tornando uma bela mulher, uma profissional. E um dia o marido já velho, ela velha, o marido tem um ataque do coração e ela fica viúva e aí envelhece e depois morre. Alguém me mandou esse vídeo há um tempo atrás, não sei quem foi.
mas foi muito bom. Fala disso. Aí Deus vem e diz uma coisa para você, o que Ele falou para Adão e Eva. Ele disse assim: eu vou te ensinar a não perder. Me entrega. Me entrega. Se você me entregar, você não vai perder nada. Você só vai perder o que você tem. Enquanto você disser eu tenho, você vai perder. O dia que você me entregar, você não vai perder mais nada. 6 dias fará toda a sua obra, o 7º dia é meu. Deus não quer o 7º dia, Deus quer o tempo todo. Você vai representar a entrega de todo o seu tempo sendo fiel a Deus no 7º dia. O 7º dia não é para ficar em casa, não é para passear, não é para lavar carro, não é para receber visita, não é para visitar. O 7º dia é do Senhor. Se tiver trabalho na igreja de madrugada, você tem que estar na igreja de madrugada. Se tiver meio-dia, você tem que estar meio-dia. Pastor, mas isso é coisa de fanático. Tá bom. Eu vou continuar fanático, você não. Nós dois vamos nos encontrar numa coisa chamada morte. Vamos ver quem é que vai estar melhor. O fanático ou você que andou sem Deus? A morte é uma bênção. Quando ela vier, apenas a receba. Porque não é um ponto final, é uma volta para casa, é uma volta para a eternidade. Significa que passou pelas experiências que tinha que passar. Enquanto você não entregar a Deus o seu tempo, você vai perdê-lo. Enquanto você não entregar para Deus o que você chama de riqueza, você vai perder. Junta para perder. Não é dizimista, não é ofertante, não ama ser generoso, não socorre o necessitado. Sabe o que o Senhor Deus quer? Que você entregue tudo na mão dele, para que você não tenha que perder. Porque quando você entregar tudo na mão dele, você vai descobrir a maior de todas as riquezas. Olha o que diz aqui, presta atenção, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Eu vou vivendo até eu alcançar o conhecimento de Deus. A coisa mais importante do mundo é o conhecimento de Deus. Eu agora o conheço, eu sei que Ele é o dono de tudo, eu sei que Ele é eterno e que eu estou passando. A minha casa vai ficar velha, vai cair. O meu carro vai ficar velho, vai perder valor, ninguém vai querer. A minha mulher bonita vai ficar feia, porque o tempo leva beleza. Eu bonito vou ficar feio. Eu forte vou ficar fraco. O dinheiro que eu junto não vai me servir para muita coisa. Quando eu descubro que eu posso alcançar sabedoria nessa vida, simplesmente reconhecendo que Deus é eterno e que eu não, mas que eu estou na eternidade nele, que eu vim da eternidade e volto para ela, mas que eu estou experimentando as perdas, e que as perdas são bem-vindas, as perdas são didáticas, assim como conquistar é didático, perder também é didático. Por isso eu devo agradecer a Deus quando eu recebo bem e quando eu recebo mal. Jó, entendendo isso, diz para sua mulher: não receberia eu de Deus o mal, pois eu recebi o bem. Aí o verso 13 diz assim, olha que lindo, depois que ele alcança a sabedoria: volta-te para nós, Senhor, até quando? Aplaca-te para com os teus servos, olha, nós te devolvemos tudo. Aí ele diz assim: sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes, pelos anos em que nos vimos mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre nós. Seja sobre nós a tua graça, Senhor. Irmãos, ele descobre que a maior de todas as riquezas é ter comunhão com Deus. Você deve amar a sua esposa, mas você deve ter mais amor a Deus. A sua esposa você vai perder. Você vai perder, não tem jeito. Você deve amar seu marido, mas você vai perder o seu marido. Você vai perder o seu filho. Mesmo que você morra primeiro, você vai estar perdendo. Mas o Senhor você não vai perder nunca. Não vai perder nunca. Quando você dá o melhor a Deus, devolve tudo, e de madrugada você acorda e não tem a sensação do desespero de dizer: o que vai ser esse dia que começa tudo de novo? Não, você fecha os olhos e você sente a doce presença do Espírito. O maestro não tem uma música que diz: doce presença? Doce presença.
e você se assenta para comer, e às vezes o que você tem é o feijão com a farinha, mas aquela refeição na presença do Senhor é um manjar, porque veio direto da mão de Deus. E as pessoas estão loucas, correndo atrás de poder, correndo atrás de riqueza, correndo atrás. Irmãos, que coisa terrível nós estamos testemunhando nesses dias. Onde é que está a nossa esperança? Em Deus. Deus é o justo juiz. Deus é o médico dos médicos. Deus é o advogado dos advogados. Você chega diante de Deus e diz: Senhor, eu entro na tua presença. No mundo dos homens eu não sou nada, eu não quero ter nada. Tenho que trabalhar, tenho que comprar, tenho que vender. Senhor, me ajuda, me guia, que eu seja justo, me protege do engano, faz a minha mão prosperar, abre o meu coração, mas não me deixa colocar o meu coração nessas coisas. Meu coração não está na casa grande, meu coração está na casa do Senhor. Minha comida não é uma mesa cheia, mas é fazer a tua vontade. O meu amor não é um conjunto de pessoas que vêm me adular. O meu amor é aquilo que o Senhor declara que eu sou diante do Senhor. Que a minha vida, Senhor, tenha valido a pena. Sabe, irmãos, Paulo termina a vida dele e diz assim: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Aquele moço que esteve em Belo Horizonte, numa grande igreja, falando dessa operação, que deveria lavar a jato a injustiça do Brasil, e que está parecendo um Titanic, afundando, Batista, hoje é símbolo de sujeira, de traição, porque ele se esqueceu de uma coisa, de que os meios são tão importantes quanto os fins. Os fins não justificam os meios. É importante que os fins sejam lícitos, mas que os meios também sejam. Você tem que sustentar a sua família, mas não pode passar ninguém para trás para conquistar dinheiro. Você tem que prosperar, mas não pode roubar de ninguém. Você tem que ter as coisas, mas não tirando dos outros. Quando você entender isso, você põe tudo na mão de Deus, fecha os olhos e diz: Senhor, em vão trabalham para construir, se o Senhor não edificar. Constrói a minha vida. Ah, meu irmão, minha irmã, Deus começa a abençoar. E aí você diz: eu tenho tempo para o meu filho, eu tenho tempo para minha filha, eu tenho tempo para minha esposa, eu tenho tempo para meu marido, eu tenho tempo para o meu corpo, eu tenho tempo para a minha igreja, eu tenho tempo para o meu Deus, eu tenho tempo, ainda sobra tempo. Por quê? Porque Deus faz a obra acontecer. É assim que acontece. E aí o Paulo diz: combati o bom combate. Aquele moço não combateu o bom combate, e por causa disso ele é uma vergonha. Paulo diz: terminei a carreira. Você só vai sair daqui depois de terminar a carreira. Orei com a senhora que disse: pastor, eu estou passando sempre por perdas, perdi 2 filhas, perdi minha avó, agora vou perder minha mãe. E eu disse: me conta das perdas, que eu já conhecia, mas me conta. E ela contou, e eu disse: que perdas você teve? Deus te usou para que essas filhas ganhassem corpo e pudessem participar da ressurreição. O Senhor escolheu você e seu marido para serem parceiros dele. Louva o Senhor, não olha como perda, mas entrega. Enquanto você considerar perda, você vai sofrer. O dia que você entregar a Deus, você vai rejuvenescer dentro de você, vai reviver. Terminar a carreira é muito importante. Enquanto você não terminar, você vai ficar repetindo a prova, repetindo a prova, repetindo a prova. Eu quero te pedir uma coisa em nome de Jesus. Irmãos, como pastor, eu fico triste quando eu vejo bancos vazios. Quando eu não vejo pessoas que eu gostaria que a igreja estivesse cheia. Mas, se a pessoa vai embora, a gente sofre, mas sofre uma vez. Não é? Ela foi, depois acabou. Sofreu, acabou. A gente acostuma. Mas é tão ruim quando renova a dor da perda. Domingo à noite, cadê o irmão fulano? Não está aqui, onde está? Não sei. A irmã fulana, não sei. Domingo sim, domingo não, domingo não, domingo sim. Escolhe
o lugar onde Deus vai te usar. Pergunta para Deus: Deus, onde é que o Senhor quer me edificar? Onde é que eu vou servir ao Senhor? Onde é que eu vou servir ao Senhor? Onde que eu vou te servir? E fica lá. Fica lá. Cresce para baixo. Lança raízes. Cresce para cima. Lança galhas e dê frutos. Visitei uma senhora que me contou uma coisa muito interessante. Meu marido sempre foi um homem bravo, 90 anos, mas muito bravo, muito rico. Só tem filhas, 4 filhas, e um único filho. O único filho é o que administra as empresas. Levanta cedo, deita tarde, corre na fazenda, toma conta do comércio, blá, 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 aquilo tudo. As filhas ajudam, mas nenhuma delas foi para a direção. Cada uma achou um caminho, só uma trabalha lá, mesmo assim debaixo da autoridade desse filho. Esse pai, sempre muito bravo, esses homens do interior, meio coronelão, um dia brigou com o filho, já velho, xingou, humilhou o filho disse: pai, então daqui para frente eu não tomo conta de nada, vou embora, o senhor toma conta de tudo, e saiu. E aquela senhora disse: eu corri atrás do meu filho. E eu disse: meu filho, para! Mãe, a senhora viu o que o pai fez comigo? Eu não vou mais tolerar, eu não aguento mais esse sofrimento, eu não aguento mais essa humilhação. E a mãe disse: meu filho, põe a mão na cabeça. Seu pai está velho, está doente, sempre foi assim. Mas se você não administrar, quem vai tomar conta de tudo isso? Eu não sei, eu sou dona de casa. Suas irmãs não dão conta, o que vai ser de tudo isso? Nós não sabemos onde está o dinheiro, não sabemos como cuidar, não sabemos onde comprar, não sabemos como vender, nós não sabemos. Se lembre da sua responsabilidade. E aquele moço, que não é um menino, respirou, voltou a si, porque ele tinha saído de si, e disse: é verdade, estou indo para o escritório. E foi para o escritório trabalhar. Poucos meses depois o pai faleceu. E ele toma conta de tudo. E muito bem, graças a Deus. Você está numa igreja. O que você faz aqui? Meu irmão, minha irmã, o que você faz na sua igreja? Você tem uma função na igreja. Você tem uma carreira proposta por Deus. Você está aqui para aprender, para conhecer, para crescer. Mas você está aqui para servir, para fazer essa obra crescer. E eu fico pensando: quem vai ser o novo pastor da igreja? Porque o pastor Ademir está ficando velho. O pastor Ademir não dura muito tempo mais. Daqui a pouco vai embora, sem nenhuma amargura, com muita alegria. Não porque eu não gosto da obra, mas porque eu estou ansioso para partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Quem vai pastorear a igreja? Aí um dia o pastor chama atenção, o pastor briga, o pastor erra, o pastor acerta, sei lá, não interessa. O líder do louvor, o pastor do coral, uma irmã que chama atenção de uma criança, aí a pessoa sai. Cara amarrada. Não termina a carreira. Vai começar onde de novo? E o dia que passar por isso lá de novo, lembra que você tem uma carreira proposta por Deus. Lembra dessa mãe falando para aquele filho: quem vai tomar conta é você. O Senhor Jesus vira para o pai e diz: pai, por que me abandonastes? Mas ele não disse: eu vou te abandonar. O Senhor me abandonou? Ó, zerou, acabou, estou descendo da cruz, foi embora. O Senhor me abandonou, mas eu vou continuar aqui. Um grupo de irmãos me procurou, não da nossa igreja, de outra igreja, para alugar um imóvel que foi de minha mãe. Na verdade foram olhar um do lado, que é do meu pai. Me contaram que saíram de uma igreja que eu conheço, procurando um lugar para alugar. Já tinham alugado um galpão reformado, tem lá uma igreja, mas precisavam de um outro espaço. E preocupados com dinheiro. E eu disse para eles: deixa eu falar uma coisa para você. Se vocês saíram de lá em bênção, cada um vai receber a sua parte da bênção. Mas se vocês saíram
em rebeldia, cada um vai receber o peso da mão de Deus que merece. Porque não terminou a carreira. O que nós aprendemos no tempo é não ficar repetindo as provas. Passa pela prova uma vez só, seja aprovado. Combati o bom combate. Os meios têm que ser lícitos como os fins o são. Terminei a carreira, não jogo minha carreira para cima. Eu estou numa igreja e vou morrer nessa igreja. Ah, Deus falou que eu tenho que sair. Vai para o inferno com essa palavra. Deus não dá palavra assim não, para com isso. Tem um negócio de Deus falou comigo. Peraí, Deus não fala com você para escovar os dentes, está com mau hálito. Deus não fala com você para lavar o pé, está com chulé. Deus não fala com você para trocar roupa, está com murrinha. Deus não fala com você para pagar a conta, você está devendo. Mas Deus fala para você sair da igreja o dia que você está com raiva. Deus não fala para você sair da igreja o dia que você chega e diz: pastor, tu és uma bênção, hein? Essa palavra foi para mim. Pastor, o senhor me deu uma palavra, cumpriu, que maravilha. Agora Deus falou que eu tenho que sair. Não, toda palavra de Deus me deu para eu sair é quando tem uma querela, que é uma prova evidente de que não é de Deus. E Paulo diz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Nos meus anos de pastor, algumas coisas têm me animado. Sabe qual delas me anima mais? Ver que a fé permanece naqueles que a cultivam. Eu me lembro sempre do pastor Moura. Marlene, seu pai era uma bênção, sua mãe era uma bênção. Acompanhei sua mãe 6 meses, você lembra? Com câncer. Irmã Maria nunca reclamou comigo de Deus, guardou a fé. Pastor Moura, já no finalzinho, já não saía muito, ficava lá no quarto dele, né, Marlene? Eu ia lá visitá-lo, passava ali pela cozinha, entrava, passava na sala, chegava no quarto dele, ele estava lá com a biblinha dele na mão, sempre arrumadinho, e sempre falando de Jesus e me contando quantas igrejas ele abriu e que trabalhos ele fez. Homem que morreu na fé. Mas é tão triste encontrar alguém que andou de igreja a igreja para lá, e no final você encontra com a pessoa e diz: onde você está? Ah, não estou em lugar nenhum. Que tristeza, que tristeza. Olha, para a gente concluir o último versículo, a segunda parte: confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Você tem uma obra para fazer ao longo da sua vida. Sabe como é que Deus vai confirmar? Irmão, você estuda 4 anos, 5 anos. Você passa por todas as provas. Um dia, o pessoal chega para você e diz assim: a colação de grau está marcada. Vai ser no auditório da UFMG, dia 13 de julho, às 19 horas. Você convida a família, você convida os amigos, tem telão, gente lá fora. Vai ter o baile, não dá para levar todo mundo, você está ansioso pelo baile. Sabe por quê? Porque no dia que vão colar grau, estão confirmando a obra de 4, de 5 anos de trabalho. Sabe qual vai ser a confirmação da sua obra? Deus vai te dar a coroa da vitória, aquela que não murcha, aquela que é eterna. Combata o bom combate, termine a carreira, guarde a fé, porque Deus vai confirmar ou não a sua obra. Se Ele não confirmar, vai acontecer o que acontece com muitos alunos. Chega lá para ver a lista: eu estou na colação de grau, uai, mas o nome não está aqui. Aí corre lá na secretaria, procura o coordenador do curso e diz: meu nome não está na lista. O coordenador diz: é verdade, você não passou na prova tal, vocês não fizeram tantas horas de estágio. Faz o estágio e volta. Quando fizer o estágio, você escola um grau. Mas todo mundo vai formar, eu não. Você não vai, você vai passar pela prova de novo. Toma posse, em nome de Jesus. Entra na eternidade, porque você já veio de lá. Você já é um ser eterno. Fique de pé, em nome do Senhor Jesus.